Escondam seus recalques. Que o Psicotalk vai começar. E no episódio de hoje a gente trouxe uma convidada que vocês gostaram muito e está aqui novamente com a gente para falar um assunto de bastante interesse, até mesmo meu. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a graduação, sobre o mestrado, sobre o doutorado, sobre esse caminho realmente. E a gente gostaria que a senhora se apresentasse. Olá, oi de novo. Eu me chamo Kedma Augusto, sou psicóloga e atualmente sou doutoranda em psicologia. A gente gostaria de perguntar, primeiramente, como foi a graduação e como essa graduação deu caminho para o mestrado e para o doutorado. Bem, a graduação, eu acho que eu nunca contei isso nem em aula. Eu pensei em desistir da psicologia. E daí, isso aqui, como eu sou daquelas que inicia algo e se já andou, não quer voltar pra trás, eu tava no terceiro período. Então eu pensei em desistir, eu falei, isso não é pra mim. Mas daí eu continuei, e eu acho que o que me fez segurar foi muito do mundo da pesquisa, que seria os PIBICs, né, que é o Programa de Iniciação Científica, que dá bolsas, então a gente recebia uma bolsa para pesquisar. Era uma bolsa que era R$400, mas na época a vida de estudante ajuda muito, né? Então era uma coisa nova, ir pro mundo, fazer pesquisa, conhecer gente, apresentar trabalho. Então assim, o que me amarrou e que fez muito sentido foi estar no mundo da pesquisa. Porque senão acho que eu teria desistido mesmo. E pensando assim na sua trajetória, o que foi que a faculdade te ensinou? Eu acho que o mais legal foi ensinar a me lançar para o mundo, e daí isso volta de novo para o campo da pesquisa, porque fazer pesquisa é você sair daquele mundo da faculdade mesmo, né? Eu teria que ir para os campos, e a gente fazia muita pesquisa de campo, apesar de fazer as pesquisas teóricas, mas foi daí que me atiçou essa vontade de ir para os espaços, ir para as comunidades, principalmente adolescente, criança, era o âmbito que a gente mais fazia pesquisa. E daí a minha orientadora falava, vocês precisam apresentar. Então a gente viajava, conseguia verba também da faculdade para apresentar trabalho, pegava avião, então assim, era uma coisa assim do outro mundo. Então assim, eu consigo perceber o quanto que a faculdade me ensinou a se lançar para o mundo, para esse desconhecido, não ter medo e principalmente gostar de gente. E daí agora, por exemplo, no doutorado, tem algumas pessoas que fazem pesquisa teórica, e daí eu falo, olha, é bem mais fácil fazer pesquisa teórica porque você fica de casa. E daí é muito mais trabalhoso você ir a campo, mas eu gosto de gente, desse contato, dá muito trabalho. Você vai transcrever entrevistas, analisar desenhos, né, que é a perspectiva que a gente mais trabalha, mas é isso que eu gosto, de gente. Eu acho que a psicologia que ela me ensinou foi isso. E é o que a gente trabalha, né? Não tem como fugir disso. Em que momento surgiu esse desejo, né, por fazer o mestrado, o doutorado? Foi um plano desde o início ou foi acontecendo realmente naturalmente? Essa é uma boa pergunta. Foi mais ou menos sendo construído. Eu lembro que quando eu entrei na psicologia eu já vinha cursado letras. Não concluí, mas uma coisa que eu aprendi nessa faculdade foi que uma professora ela falou assim, vocês, se quiserem seguir carreira acadêmica, tipo mestrado, façam PIBIDs, que era no sentido da modalidade docência, que seria das licenciaturas, né? E como a gente vem da graduação de bacharelado, seria o PIBID. E daí entrei na UFAL e eu falei, eu quero fazer PIBID. Não sabia nem direito o que era. E daí eu conversando com uma amiga que hoje a gente segue, né, nessa amizade, ela falou assim, Kedma, então a gente vai fazer isso. E ela descobriu que tinha uma professora que tinha acabado de chegar na faculdade e estava abrindo vaga, que é até hoje minha orientadora. E daí a gente submeteu para o processo seletivo e entramos para o mundo da pesquisa. Então foi daí que a gente começou a entender como funcionava, fazer pesquisa. Então eu já estava com ela, mas assim, não tinha muito noção de onde isso podia me levar. E daí um colega, acho que ele estava no segundo período, ele falou assim, se você quiser mestrado, você precisa fazer monitoria. E eu fiquei, então eu vou fazer monitoria. Eu não sabia nem direito o que era, mas se é para chegar no mestrado, eu vou. E daí no terceiro semestre eu já comecei a iniciar monitorias. Eu fiz 6 semestres de monitoria, então eu fiquei 3 anos como monitora, e daí isso ampliou, e eu acho que facilitou muito também para a docência. E eu tinha muita habilidade com os meus colegas, tanto que hoje às vezes eu encontro gente, você foi minha monitora, aquelas ideias que você inventava para a gente entender o assunto. Eu falei, gente, eu estava começando enquanto professora ali. Então, assim, isso foi ajudando a montar esse currículo. Então, eu participei de extensões, monitorias, ia para eventos, publicava artigos, capítulos de livro. Então, ia montando toda uma estrutura pensando no mestrado. Mas, novamente, no fim da faculdade, eu estava pensando em desistir. Apesar de ter montado todo um currículo. Falei, psicologia não é para mim, isso não vai dar dinheiro, eu vou passar fome. Então, eu já estava, assim, bem desanimada. Aí, minha orientadora falou assim, olha, Kedma, vai abrir vaga para o mestrado, faça. E eu fiquei assim, ela, faça.
E daí eu e minha colega decidimos fazer o projeto. A gente submeteu, era finalzinho de 2019. A gente conseguiu passar na primeira etapa, que era a análise do projeto. E daí eu nem botei muita fé, né? Porque a minha orientadora não ia analisar meu projeto antes de eu submeter, porque senão seria conflito de interesse. E daí eu fiz sozinha com essa amiga. Quando eu fui olhar as notas, né, quando saem, não tem o nome, é só o CPF, a inicial do CPF é a nota. Aí eu tô lá procurando, aí vi uma nota 10, eu falei, caramba, que pessoa boa. Aí quando eu olho no início era meu CPF, eu fiquei, meu Deus, eu consegui um 10, eu feliz da vida, né? Aí beleza, eu passei pra segunda etapa, que era defender o projeto. Consegui defender o projeto, aí passei. Aí a última etapa era análise de currículo. E daí meu currículo era bom, né? Pensando que eu vinha construindo ele durante toda a faculdade. E daí eu consegui passar em segundo lugar. Claro que eu queria o primeiro, né? Mas entrei em segundo lugar. Mas assim, foi algo que eu tenho toda a noção, o quanto que essa minha orientadora, ela foi me amarrando ao longo do processo. Pensando nessa sua trajetória, né? Faculdade, mestrado, doutorado, teve algum professor que fez você enxergar a psicologia de uma forma diferente? Olha, eu acho que as pessoas que mais me marcaram foi essa orientadora, a Miura. Era uma japonesa muito incrível, tá comigo até hoje. E tem o professor Clayton, que foi meu professor, que eu falei na aula, no podcast sobre clínica, né? Ele me marcou muito. Então, assim, porque ele trazia muitos casos clínicos, então ele botava a gente já no mundo. Tipo, olha, quando a gente intervém, quando vai atender tal caso, como é que a gente faz? E ela era muito mais no campo da pesquisa. Então, eu digo assim, que eu brotei enquanto filha dos dois. Né? Os dois em perspectivas são ambos da psicanálise, mas são abordagens diferentes. E daí eles conseguiram me mostrar um pouco dessa psicologia, mas eu acho que o que mais ele me ensinou foi no 5º período. Eu adoro fazer isso com os meus alunos, que tipo, dá um choque de realidade, porque ele deu um choque na gente, era bem no 5º período, e a sala tinha uns 40 alunos, né? Ele falou assim, olha, daqui de vocês, metade mais ou menos vai trabalhar com psicologia, o restante não vão desistir do curso. E daí aquilo, tipo, caramba, como é que ele foi tão duro? Mas aquilo ali foi muito bom, porque justamente ele falou assim, olha, muitos de vocês aqui não vão ter arrumadinhos, não tem parente influente, não vai ter cargos já disponíveis assim que vocês saírem daqui. E daí ele contou a história dele. E eu fiquei, poxa, porque eu vi o cara, já adotou, chega aqui, veio de fora, e o cara é o cara. E daí ele contou, tipo, no início da vida, ele trabalhava, limpava a clínica, o espaço lá para conseguir sublocar. Então, assim, é uma coisa de muito trabalho. Eu falei, poxa. E daí aquilo tornou um pouco mais possível, sem ficar tanto naquela fantasia. Vou sair daqui e tudo vai dar certo. Então, assim, eu acho que foi um dos maiores ensinamentos, além de toda a parte da teoria em si, mas esse olhar humano. Eu acho que, de certa forma, é isso também que eu tento passar muito para os meus alunos. Aproximar, porque parece que às vezes, o aluno olha às vezes o professor e acha que ele já nasceu ali, né? Mas sofreu muito para chegar ali. Então, assim, isso foi que ele me ensinou muito, né? Desse olhar, dessa escuta. E recentemente eu estava vendo um print de uma mensagem que ele tinha me mandado, e ele falou assim, você vai ser uma boa futura analista. Você tem uma escuta analítica. Eu fiquei, caramba, isso me marcou tanto, que vira e mexe eu volto nisso. Eu falei, eu tava no início, e ele tipo olhou assim, mirou, falou assim, você vai dar muito certo. Então, acho que isso é fundamental para um estudante, saber que tem gente que aposta nele. E daí eu tinha do lado dele, enquanto a escuta clínica, principalmente, e a Miura, minha orientadora, enquanto essa pesquisadora. Então, deu muito certo a junção. E aí fez você não desistir da psicologia, né? Que você falou que tinha desistido no 3º período, mas mesmo assim continuou e foi formando a sua carreira. E como chegou esse desejo realmente do mestrado? Eu passei, mas qual foi esse desejo? Que o coração falou, vai, Kedma, que vai dar certo. Eu acho que o desejo tinha um pouco de medo. Mas o desejo é isso, porque o desejo é a gente bancar algo que a gente não sabe se vai dar certo. É tipo, vamos lá ver o que dá. Então, assim, eu não tinha certeza, mas o que ajudou muito a lançar no mestrado é porque, assim, era um lugar conhecido. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas, assim, saindo da faculdade, eu fiquei, meu Deus, eu ir pro mundo, agora eu vou ser profissional, vou trabalhar, e aí? Eu não sou mais estudante. Então, eu tinha esse medo, e daí eu falei, se eu enganchar também com a carreira acadêmica, eu não deixo de sair da faculdade. Eu ainda tô aqui, né? Só que num outro lugar. Então, também foi pensando por aí. Eu já conheci a orientadora também, então assim, isso ajudou a insistir. Foi bem na pandemia, então isso foi um desafio gigantesco, mas no fim deu muito certo, porque eu tinha uma orientadora muito boa, a gente tem uma relação realmente, ela estava na minha colação de grau, estava no meu casamento, então assim, é uma pessoa que está muito próxima na minha vida. Então isso assim, ajudou eu dizer assim, é isso que eu quero para minha vida. E principalmente porque a gente reinventou a metodologia toda na época do mestrado, então assim, eu vi
poxa, dá para criar coisas interessantes a partir daí e ajudar tanta gente, né? A pesquisa teve uma proporção gigantesca no Brasil inteiro, em plena pandemia, atender adolescentes. Então, assim, foi uma coisa que eu vi o quanto que a psicologia, a gente tem essa responsabilidade social também enquanto pesquisador. E daí isso, poxa, eu consigo fazer uma coisa legal. Então, isso, assim, isso é bom também, né? A gente receber esse retorno do que a gente faz. Não é só publicar um trabalho. É isso que a gente consegue construir com as nossas intervenções. Então, assim, foi isso que fez sustentar, principalmente aí nesse mestrado. E a gente estava agora há pouco falando, né, desses professores que marcam. E particularmente falando, o desejo que eu tenho, por exemplo, de fazer um mestrado é justamente por ter bons professores, como você, como a Nayara, que também está aqui. E como é estar nesse lugar, digamos assim, de realmente, poxa, eu posso aqui ser um agente transformador na vida de alguém, de alguns alunos, realmente. E a outra pergunta que eu queria fazer também é como se dá esse processo do mestrado. Porque eu sei que muita gente tem curiosidade para saber como ingressar no mestrado, o que é que eu preciso ter, o que é que eu preciso fazer. Olha, ver alguns alunos, né, tipo você, entre outros, que mostram esse interesse na carreira acadêmica é legal. E daí eu voltei recentemente, falei com minha orientadora, comentei sobre isso e ela falou assim, poxa, Kedma, eu fico muito feliz de ver tudo isso que você já está conquistando. E eu brinco e digo, agora são suas netas, né, ou netos, porque daí eu sou a filha dela e daí esses que vão surgindo com intervenções minhas de uma certa forma, né, a corrente vai seguindo. Então, assim, é muito bom. Eu lembro, assim, que eu entrei na faculdade para dar aula aqui, e daí um colega de vocês, ele ainda está cursando, e ele chegou assim, eu quero muito fazer mestrado, como é que eu faço? E daí, tipo, acabou de conhecer, mas por saber que você está nesse caminho, então às vezes eu entendo que isso aproxima, dizer, como é que eu faço para chegar lá? E daí o que eu disse a ele, né, e também respondendo a sua pergunta, é muito disso, olha, faz monitoria, isso ajuda, né? Isso conta pontos na seleção, participa de projetos de extensões, vai para eventos, publica capítulos de livro. Então, essa produção acadêmica, a experiência também enquanto monitor, extensionista, isso conta muito. Né? Que a gente já não tem projetos de pesquisa, é algo que realmente a gente tem essa dificuldade. Mas tem outras possibilidades de conseguir pontos, por exemplo, na hora de uma disputa de currículo. Né? Então, assim, isso conta, mas eu não tenho tudo isso me impede no mestrado? Não. Porque, no fim, a análise curricular ela vai montar o ranking dos classificados, né? Ela não vai te eliminar, não é classificatória eliminatória como um projeto, a defesa. Mas, se você quer brigar por bolsa, que é bom demais, então tem um currículo que vai te ajudar nesse processo. Então, essas seriam as dicas. Já vai pensando aí. Você já fez. E pensando em tudo isso, qual seria uma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos escutando sobre todo esse processo, né? Da faculdade, do mestrado e agora do doutorado. E uma coisa que ainda faz você continuar na psicologia. Não desistam. Vai ter vontade de desistir? Vai. Isso é normal, né? Eu gosto também de dar esse banho às vezes, de água fria, né? Principalmente a galera do TCC. Vocês estavam recentemente nesse lugar, né? Sim. E daí uma pessoa falou, professora, eu queria muito que a senhora me orientasse, porque eu gosto muito da senhora e tal. Eu falei assim, olha, mesmo você gostando muito de mim, vai ter que você vai ficar com raiva de mim, mas isso faz parte. Então, assim, por isso que eu sempre falo, escolha alguém que vocês tenham uma transferência. E um tema que vocês também tenham transferência, porque vai ter momentos que você vai dizer assim, eu não aguento, não quero, não abusei. É normal, é natural, né? E também depende muito da cobrança, né? Você tem que produzir, você tem que entregar. Então, às vezes, você tá nesse lugar muito como se fosse um trabalho, e não deixa de ser. Eu gosto muito da fala de um professor recentemente de doutorado, que ele disse isso, você tem que entender que vocês são pagos para escrever. Então, vocês não podem esperar uma inspiração divina e hoje eu vou escrever. Não, você está sendo pago. E principalmente quem são bolsistas, né? Como eu, por exemplo. Então, eu sou paga para produzir. E daí, se você coloca isso no campo enquanto trabalho, a gente se coloca de uma forma melhor diante dessa função também, né, de pesquisador. Então, o que eu deixo de dica é, se é isso que você quer, banque, vai ter dificuldade? Vai, mas também é legal, gente. E daí eu acho que o bom desse mundo da pesquisa é porque a gente nunca se satisfaz. Você tá aqui agora graduando aí. Eu quero agora ser mestrando. Aí chega lá, agora é doutoranda. Não basta, eu quero um PhD. Aí agora não dá mais pra subir, o que eu faço? Vamos por lado, PhD 1, PhD 2 e 3 e assim a gente vai. Então assim, eu acho que esse é o bom. Recentemente, eu estava numa reunião com a minha orientadora e ela apresentou a minha outra colega de turma e falou assim, essas são as minhas doutorandas. E daí, antes de eu entrar pro doutorado, meu maior sonho era ter essa nomenclatura, doutoranda. E daí, tipo, caramba, eu quero muito ser chamada assim.
E quando a minha orientadora nos apresentou, né, são minhas orientandas, eu falei, caramba, eu quero isso agora. Então, assim, não basta eu querer ser doutora, que tá num caminho, depois eu quero ser SBZ, agora eu tenho doutorandas. Então, assim, eu acho que isso é o legal do desejo, porque ele não se satisfaz. E se a gente entende isso, e quando eu falo nesse sentido, não é que a gente não vai curtindo no caminho, a gente vai curtindo essa ideia, mas entender que a gente pode mais, né? Então é por aí, né? Não é no sentido, é só isso, acabou. Porque o desejo é isso que vai fazer a gente manter vivo, né? Então, continuem desejando, vai ter momentos que vão sentir abusos, não vão querer, ok, mas sustentem, é por aí. Então, muito obrigado, Kedma. Realmente traz clareza sobre muitas coisas. Eu mesmo estava aqui toda animada escutando, mas a gente agradece muito sua presença, sua fala e o seu desejo pela psicologia. E a gente se encontra numa próxima. Beijinhos, tchau, tchau.